A gente vai fazer, então, começar essa edição falando dessa decisão unânime que o Copom, Comitê de Política Monetária aqui do nosso BC, confirmando a previsão de alta da Selic para 14,75% ao ano, com um aumento de 0,5 ponto percentual. Embora essa alta tenha sido em menor grau do que nas últimas 3 reuniões, vocês vão se lembrar, foi 1 ponto a cada reunião, a Selic agora chega ao maior patamar desde julho de 2006. Vamos ver a reportagem de Luciana Amaral. O Banco Central justifica a decisão pelo grau elevado de incertezas tanto com o cenário doméstico, em relação às contas públicas e à inflação, quanto com a conjuntura global, especialmente as decisões da política comercial norte-americana. Com a Selic aos 14,75%, o Brasil fica em terceiro lugar no ranking mundial de juros reais. Fica abaixo da Turquia e da Rússia e acima da África do Sul, Colômbia e do México. Os diretores da autoridade monetária reconhecem que a pressão inflacionária ainda não se estabilizou. Para o Copom, os riscos para a inflação estão mais elevados do que o usual. Desta vez, o Banco Central não sinalizou com clareza quais serão os próximos passos da Selic. No comunicado desta quarta, o Copom disse que o cenário de elevada incerteza, junto à necessidade de observar o impacto das ações tomadas até o momento, demandam uma cautela adicional e flexibilidade. A gestão petista se preocupa com os efeitos econômicos de olho nas eleições de 2026. Governistas avaliam ser preciso manter a percepção de capacidade do poder de compra da população. Mas, para líderes de centro-direita no Congresso, a situação não vai melhorar se o governo não cortar gastos, ou seja, se não cortar da própria carne. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve manteve os juros entre 4,25% e 4,5% ao ano. Foi a terceira decisão seguida de manutenção da taxa. O Banco Central americano culpou parcialmente as incertezas geradas pela política tarifária de Donald Trump pela decisão. De todo modo, o presidente do Fed, Jerome Powell, declarou que a pressão de Trump não afeta o trabalho da instituição. Powell afirmou ainda não ter pressa para decidir os próximos passos da política monetária americana. Entering into beginning talks with a number of our important trading partners, and that has the potential to change the picture materially or not. And so I think it's going to be very important how that shakes out. Em direção contrária aos Estados Unidos e ao Brasil, o Banco Central da China anunciou nesta quarta o corte de juros para 1,4% e a injeção de liquidez de longo prazo no sistema bancário. São ações para tentar impulsionar o crescimento econômico e minimizar o impacto da guerra comercial no país asiático. Olha, quero só fazer uma correção aqui na abertura. Eu li 14, mas falei 4. Quem sabe é um desejo escondido, né? Da gente voltar a ter uma taxa de 4,75% ao ano. Cometi esse ato falho aqui de fazer essa troca. É óbvio, estamos numa taxa de 14,75% ao ano. Padovani, começo com você. Ali lendo o comunicado do Copom, e a gente precisa ler e reler, né? Porque tem mensagens subliminares ali. Eu enxerguei uma sinalização de que tem espaço ainda para uma correçãozinha. Tem flexibilidade, fica óbvia a flexibilidade. Mas você vê espaço para mais um aumento da taxa ainda? Eu vejo, eu acho que essa visão tua e minha são visões polêmicas, né? Eu acho que a maior parte do mercado achou que encerrou o ciclo. Eu diria que tem 3 comentários, né, em relação ao comunicado. O primeiro é esse debate que a gente está tendo aqui, acabou ou não o ciclo, né? Eu acho que deixou o espaço aberto, não foi aquele comunicado enfático dizendo que encerramos. O segundo comentário é por que ele aumentou meio e por que, em tese, deixou as portas abertas, né? Porque aí você tem, assim, no meu entendimento, uma série de indicadores complicados, né? As expectativas de inflação desancoradas, a inflação corrente se acelerando, principalmente o item de serviço que ele comenta, você tem câmbio desvalorizado, refletindo incertezas globais e política fiscal local. 5,70 ainda é muito alto. É muito alto. E, por último, hiato de produto, né? A economia é muito aquecida, né? Então, quando você vê esses fatores, você entende por que ele está tentando segurar, como você comentou no começo, sozinho, uma economia com estabilidade financeira. O terceiro comentário é que, tudo bem, ele tem razões para subir os juros, tal, mas ele
ele sinalizou que, olha, a gente já fez um ciclo de aperto relevante e agora a gente tem que esperar os impactos defasados disso e, portanto, nós temos que ser cautelosos, flexíveis, olhar os dados. Só que, na minha interpretação, quando ele fala que temos que ser cautelosos e olhar os dados, eu estou entendendo que até 18 de junho a gente ainda não vai ter o quadro resolvido e, portanto, caberia um ajuste adicional, como ele menciona também, e 25. Aí encerraria o ciclo em 15. Agora, e ficaria com essa taxa mantida por um bom tempo. Agora, convenhamos que 14,75 ou 15 não é exatamente isso que vai mudar o cenário do país, né? E você, Marcelo, o que você leu? Então, eu estou um pouco mais do outro lado dessa discussão. Tá, então temos aqui um de cada lado. O Padovani tem, e vocês têm toda a razão no sentido de que é um comunicado que dá essa flexibilidade para o Banco Central seguir adiante caso os dados o force a fazer isso. Mas, se você pega a lupa e olha ali dentro do banco centralês, né, a linguagem que os bancos centrais normalmente usam para transmitir as suas mensagens, você percebe ali alguns indícios de que a vontade que ele tem hoje, olhando para frente, é parar. Por quê? Ele menciona de maneira bastante explícita que ele já vê a política monetária num patamar significativamente restritivo. E quando você junta uma outra observação que ele faz no comunicado de que é importante aguardar para que os efeitos acumulados, ou seja, tudo aquilo que ele já fez, vá impactar a economia e a inflação, você tira daí a interpretação de que o Banco Central já está ficando satisfeito com o tamanho do aperto que ele colocou na economia. Em terceiro lugar, ele se mostra mais preocupado com a dinâmica da atividade econômica aqui e lá fora. E a gente deve assistir nos próximos meses, a gente vai falar sobre isso mais tarde, o impacto dessa bagunça das tarifas começando a aparecer no crescimento global, principalmente na economia americana. Então, acho que esse conjunto dá ao Copom uma confiança de parar. A discussão se deveria. Aí é um outro problema, né? Por tudo isso que você falou. Mas só uma coisa curiosa, Thaís, é que se todo mundo comprar a tese do Marcelo, que eu acho que faz sentido, ele pode parar agora, isso vai dar um espaço para ele parar de fato. Né? Se o mercado precificar que ele parou, eu duvido que ele vá peitar o mercado e falar, não, vou subir mais 25. Eu concordo com o Marcelo que a linguagem corporal do Banco Central é de quem quer parar, né? Então, acho que vai depender muito da dinâmica de ativos, dos indicadores, né, do que vai acontecer nos próximos 45 dias. Tem um ponto aqui que é o seguinte, né, e aí eu já trago o Banco Central dos Estados Unidos para a conversa, que é a expectativa de que o Fed pudesse já começar a baixar os juros o mais cedo possível, aliviaria um pouco para nós aqui, nos ajudaria, né? Mas o Jerome Powell está dizendo, olha, não tenho pressa, não sei o que vai acontecer. Se eu tiver um cenário em que eu tenho inflação subindo e desemprego subindo, eu vou ficar numa sinuca de bico, porque eu tenho exatamente esses dois mandatos. Então, portanto, ele está explicando por que é tão incerto o cenário. Então, olhando para essa composição aí do cenário externo e do que está para fazer o Federal Reserve, o que a gente, o que o nosso Banco Central pode ter de ferramenta para parar de subir os juros? Primeiro, com relação à decisão do FED, eu acho que foi uma decisão de cartilha, né? De fato, a incerteza lá é muito grande, ninguém sabe o que vai sair dessas negociações tarifárias. Eu acho que é certo de que as tarifas, no final, vai haver uma desescalada, mas elas vão ficar em patamar mais alto do que eram, e isso vai ter um impacto bastante grande na inflação no curto prazo e mais à frente no crescimento da economia. O Powell está olhando para isso e dizendo o seguinte, olha, se esse impacto sobre a inflação for transitório, eu consigo olhar para o mandato do crescimento econômico e mais lá para frente eu ajustar a política monetária, ou seja, reduzir os juros para combater essa desaceleração. E eu acho que é isso que vai acontecer em meados do ano. E seria muito difícil, não é comum o Banco Central não acompanhar esse movimento do FED. Acho que seria mais um elemento na mesa que favoreceria lá para frente o Banco Central relaxar um pouquinho, né? Seria um ajuste bastante modesto à política monetária por aqui. O principal canal é a taxa de câmbio, né? O juros lá recuando alivia um pouco a pressão sobre o real e isso dá espaço para o Banco Central
iniciar um ciclo de corte ali no final do ano, início de 2026. Hoje teve uma leitura de que é o seguinte, né? O Donald Trump tem chamado o Powell de atrasado, né? E a minha impressão é de que o mercado falou assim, não, ele está atrasado e que bom, ainda bem, porque ele precisa desse tempo para ver o que vai acontecer, é isso? Acho que sim. Como o Marcelo falou, a decisão de hoje do Fed foi uma decisão de livro-texto, né? E ele falou uma coisa que eu achei genial. Ele vem falando isso, mas hoje ele citou de novo a ideia de que ele não tem segurança suficiente no que vai acontecer nos próximos meses para ele já se antecipar. Então, se ele tivesse seguro, teremos uma recessão importante nos Estados Unidos, ele já cortaria a taxa de juros, ou o contrário. Não, os efeitos inflacionários vão ser relevantes, então vou já sinalizar que o próximo passo talvez fosse alta de juros. O que ele tem dito e repetiu hoje é de que eu vou olhar os dados para saber qual o desvio maior, se é o desvio da inflação ou o desvio do produto, do crescimento. Não tenho pressa, né? Os dados correntes são interessantes, porque os dados correntes mostram uma economia robusta e inflação controlada. Né? Você não tem um viés hoje, então ele está tranquilão esperando os dados. Né? Óbvio que se cortasse os juros, para a gente aqui seria muito bom. Mas eu conversando com os nossos colegas, né, Marcelo, eu vejo um debate grande. Mas o que vai acontecer? Vai ter uma recessão forte, uma desaceleração suave nos Estados Unidos? Ninguém sabe. Então, uma coisa que você falou na abertura, eu acho que eu vejo isso em todos os bancos centrais, dependendo do momento do ciclo, mas Banco Central no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, todo mundo esperando para ver aonde vai dar, como o Powell falou, essa história das tarifas. Não tem muito como, não tem, a construção desse cenário está muito difícil. Até eu quero trazer um elemento aqui, Marcelo, já te interrompendo, você já complementa. Uma frase que me chamou a atenção do Jeremy Powell hoje, que ele disse o seguinte, ele falou assim, as decisões estão sendo adiadas. E isso numa economia como a americana, que é muito robusta e que você tem decisões estratégicas absurdas, né? Então, quando você está dizendo, olha, as decisões estão sendo adiadas, é porque o grau de incerteza é tão grande. Isso, em algum momento, isso vai se refletir em menor investimento, menor consumo, enfim, em desaceleração da atividade. Eu não tenho a menor dúvida. Guardadas as devidas proporções, sem fazer um exagero, o nível de incerteza é parecido com o choque que a gente viu na Covid. Porque você não tem, olhando para trás, você não tem nenhum outro experimento, nenhum outro episódio em que você corre o risco de produzir uma disrupção no comércio internacional, como o que a gente está acontecendo agora. Então, de fato, ninguém sabe onde isso vai parar e depois como é que isso vai afetar a inflação e atividade. Crescimento. Agora, com uma certa confiança, dá para dizer que a desorganização que isso vai produzir nas cadeias de suprimento globais, que elas foram pensadas segundo essas regras do jogo que estão sendo revisitadas, ela vai ser bastante grande e isso, sem dúvida nenhuma, vai impactar. Se vai ser uma recessão grande, pequena ou uma desaceleração mais forte, essa é a dúvida. Agora, uma coisa curiosa, os dados não mostram isso ainda, como o Padovani falou. A economia americana está robusta, desemprego lá embaixo, mercado de trabalho forte. Mas se você olha, por exemplo, alguns indicadores que são mais contemporâneos para capturar os efeitos sobre o comércio internacional, por exemplo, o tráfego de mercadorias, de navios, a gente já, para os portos americanos, principalmente vindos da Ásia, você já percebe um impacto importante, uma redução substancial nesse fluxo de mercadorias. Marcelo, você segura isso aí. Porque e os dados de confiança, né? Os dados de confiança, isso vai fazer parte do nosso próximo bloco aqui, que nós vamos tratar de tarifa. E é óbvio que a gente tinha que caminhar para aí mesmo, até para entender o que faz o Banco Central, mas antes da gente mudar para a questão tarifária de vez, Padovani, eu queria voltar aqui para a decisão do nosso Banco Central. De novo, ele coloca ali a política fiscal como uma preocupação. Não está no balanço de riscos, como já não está há alguns meses, mas está como uma coisa que chama atenção, assim como a política tarifária de Trump, a questão fiscal, né? O que mais o governo vai fazer que vai manter essa briga entre a política monetária e a fiscal? Então, eu queria te ouvir sobre qual é o risco hoje que o Banco Central enfrenta do ponto de vista fiscal. Eu acho que o Ghilen, né, o Diogo Ghilen, um dos diretores do Banco Central, tem dito isso de maneira muito clara. A política fiscal pode impactar a economia, a condição de política monetária, por meio de dois canais. Um é a atividade econômica, que eu acho que, sinceramente, não é o caso agora. O outro canal é o canal financeiro, né? Você tem uma dívida pública aumentando, isso pode gerar intranquilidade, bater no câmbio, pressionar o custo das empresas, isso afeta a condição de política. Então, eu acho que o Diogo está olhando muito mais esse canal dos ativos financeiros, canal financeiro. Agora, o que me chama a atenção é que talvez o problema do Banco Central não seja só a questão fiscal. Eu acho que a questão parafiscal
é muito mais importante hoje, né? Com as estatais aumentando investimentos, os bancos públicos aumentando o crédito, você ampliando alguns programas sociais. Isso tudo está gerando um impacto muito relevante. A gente vê o desemprego está baixo, uma das razões é porque você talvez esteja estimulando a população a sair do mercado de trabalho, os dados não param de vir bem em termos de renda. Além do impulso externo, você tem a liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, agora no ano que vem vai ter a isenção do imposto de renda. INSS, quer dizer, tem uma série de medidas. Você tem muitos instrumentos que estão sendo usados que me deixam assustado, porque é isso que explica as dificuldades da economia brasileira desacelerar, mesmo como você comentou, com uma taxa que é uma das mais altas em 20 anos. Exato. Então tem alguma coisa errada quando a gente está discutindo se a taxa vai para 15 e a produção industrial de março veio quase 4 vezes acima das projeções. Claro. Tem alguma coisa acontecendo nesse país e eu acho que alguma coisa são os estímulos, não necessariamente fiscais, mas todo o impulso do governo para a economia. E teu cenário, Marcelo, de fiscal, é por aí? Agora, assim, já que você já sinalizou que está vendo a mesma coisa que o Padovani, o Roberto Campos Neto chamava bastante a atenção do parafiscal. O Gabriel Galípolo fala, mas não fala tanto, né? O que você espera disso, de políticas ou gatilho para que o Lula continue, para que o governo Lula continue atrapalhando o BC? Olha, o governo parece num movimento muito até desesperado para recuperar popularidade. Eu acho que essa é a discussão hoje que está acontecendo entre o Planalto e a esplanada dos ministérios. Então, daqui para frente, toda a política econômica ela vai ser voltada para você ter boas notícias, né? Se elas são sustentáveis ou não, se isso vai ajudar na inflação ou trazer algum problema lá na frente, é uma outra discussão. Mas acho que para frente, o Padovani mencionou, você tem uma série de medidas que vão realmente dar um impulso à economia, né? Não parece que a gente não deseja que a economia vai bem, não é essa a questão é ser sustentável, né? E a questão é que não é sustentável. Então, isso vai bater lá na frente, vai dificultar o trabalho do Banco Central. Vamos lembrar, aí eu volto aqui na questão se o Banco Central deveria parar ou não de subir os juros, né? Quando a gente olha as projeções do próprio Banco Central, para aquele horizonte que ele está mirando a inflação, elas estão razoavelmente acima da meta de 3%. E pior ainda, se você pega as projeções do setor privado, são projeções mais altas ainda, acima de 4% para esse horizonte. Então, se você fosse olhar ferro e fogo, contando ainda mais com esse impulso que está para acontecer, tanto no fiscal quanto nas outras medidas aí que o Padovani chamou de parafiscal, você não teria condições de interromper o ciclo de alta da Selic se você estivesse mirando realmente a meta de inflação de 3%. Então, aí a gente vai entender nos próximos meses, né, se a gente consegue enxergar para onde exatamente o Banco Central está olhando, se ele quer suavizar também a correção e a convergência da meta, né, que pode ser uma opção de risco, mas pode ser uma opção. A gente tem que ter credibilidade, né? A credibilidade é que vai segurar o risco dele, né?